Capítulo 27. Você gostaria de um conhaque? Eu preciso de um. Anthony perguntou a Ari, assim que a senhora Trevethan quebrou o silêncio, ao chegar para retirar os pratos de sobremesa da sala de jantar. Obrigado. Ari respondeu observando Anthony, que pegara a garrafa de uma bandeja em uma mesa lateral. Derramou o conhaque em 2 copos e entregou a Ari um deles. A sua saúde. Anthony brindou. E a sua. Peço desculpas sinceras se a história lhe causou aborrecimentos. Admito que precisei parar de ler depois que Ana Rita revelou sua gravidez. Eu só não sei se acredito que tudo o que sua bisavó escreveu seja verdade absoluta, Anthony confessou. Tenho certeza de que é a verdade que ela conhecia. O amor é algo estranho, suponho. Ari refletiu. Uma coisa que parece real é a descrição que Ana Rita faz de Maud, minha bisavó. Ela era medonha. Minha mãe e eu tivemos medo dela até o dia em que ela morreu. Posso antecipar que Maud desempenha um papel na tragédia que seguiu. Ari suspirou. Bem, o fato é que não há um resquício de evidência que confirme o relacionamento de sua bisavó com meu avô, ou sua presença aqui em Eastbury. Se Donald teve um filho com Ana Rita, com certeza, dado o escândalo que seria, qualquer rastro de Ana Rita e de seu filho deviam ter sido bem escondidos. Ari notou Anthony estremecer. Mas a criança morreu de todo modo. Você me disse que sua bisavó recebeu o certificado de óbito das mãos de Indira, sua amiga? Sim, e até agora não tenho provas para sugerir que ele tenha sobrevivido. Ari admitiu. Quanto a isso, estou quase certo de que é uma busca inútil. Ainda assim, estou contente por ter vindo. Foi esplêndido conhecer um lugar tão importante para ela. Gostaria de poder ajudar mais em sua investigação, mas não posso. Anthony foi direto. Certamente você considerou que muita coisa na história de sua bisavó pode ser fantasia. Foi escrita 30 anos após os acontecimentos. E sabemos que a memória fica confusa com o passar do tempo. Concordo que possa haver exagero naquelas páginas, mas há apenas mais uma coisa que eu gostaria de investigar. Nas páginas seguintes, ela menciona uma cabana, um lugar onde ela foi feliz por 1 ano ou 2. Que cabana? Há várias delas na propriedade, Anthony perguntou. A cabana na várzea, que fica em um declive, perto do riacho. Rebeca e eu passamos por ela quando estávamos cavalgando. Tenho certeza de que é o lugar que Ana Rita menciona. Minha nossa! Aquele lugar está completamente abandonado. Não tem nada lá dentro. Estou prestes a solicitar que seja demolido. Você já esteve lá dentro? Sim, Anthony respondeu com firmeza. Bem, nesse caso, se possível, eu gostaria de aceitar a sua oferta e pegar um cavalo emprestado para um último passeio pela várzea, se o convite ainda estiver de pé. Claro, Anthony concordou, tomando o último gole de seu copo. Então, quando pretende voltar para a Índia? Depende. Preciso deixar meu quarto na pousada depois de amanhã. É a alta temporada e a proprietária tem reserva de 2 semanas para uma família. Então preciso encontrar outro lugar para ficar. Bem, então... Anthony ergueu-se abruptamente. Venha se despedir antes de partir. Venho sim. Obrigado. Reconhecendo que a noite chegou ao fim e que estava sendo dispensado, Ari também se levantou.
Anthony caminhou até a porta, então se virou como se tivesse esquecido alguma coisa. Se você sair com o cavalo amanhã, preciso que prometa que não irá entrar na cabana às margens do riacho. Está condenada e não me responsabilizo por qualquer acidente que possa vir a machucá-lo. Você me entende? Entendo. Ari seguiu Anthony para fora da sala de visitas, até o saguão principal. Obrigado pelo jantar. A porta da frente está destrancada. Não será preciso acompanhá-lo. Anthony fez um gesto com a cabeça enquanto subia as escadas. Lamento que sua viagem até Astbury Hall tenha sido infrutífera. Boa noite. Boa noite. Ari atravessou o saguão e saiu pela porta da frente. A noite estava silenciosa e estrelada. Enquanto caminhava até seu carro, ele ponderou sobre sua conversa com Anthony. Não conhecia o homem bem o bastante para decidir se desconhecia o passado e, portanto, protegia seus ancestrais, a ponto de não suportar contemplar a verdade, ou se de fato sabia mais do que estava disposto a admitir. De volta a seu quarto depois de um banho, Rebecca viu que já passava das 10 e Jack ainda não havia voltado de sua noite com James. Percebendo que poderia ter se juntado a Anthony e a Ari para o jantar, se Jack tivesse dito que chegaria à tarde, ela controlou sua irritação e tentou se concentrar no roteiro. Às 11h30 ouviu uma batida hesitante na porta. Entre, disse. A cabeça da senhora Treverton apareceu. Desculpe incomodar, senhorita Rebecca, mas seu jovem amigo volta hoje ou não? Sinto muito, senhora Treverton. Jack foi com James Vogue para Ashburton. Por que não vai para a cama e eu espero por ele? Não será necessário, querida, mas se ele pretende ficar aqui por um tempo, talvez deva me informar a hora em que pretende chegar quando sair futuramente. Claro, eu o esperava mais cedo. Não se preocupe, durma bem, querida. Vejo você pela manhã. A senhora Treverton fechou a porta e Rebecca decidiu que, se Jack pretendesse ficar por mais tempo, a melhor alternativa seria se mudar com ele para um hotel. Claro, a mídia ficaria louca com sua presença. Juntos na Inglaterra e, muito provavelmente, os paparazzi ficariam acampados do lado de fora. Mas ela não queria abusar da hospitalidade de Anthony e da senhora Treverton. Hoje ela se sentia mais confiante em seu relacionamento. Foi bom vê-lo e o sexo a lembrou da intensidade do vínculo que compartilhavam. Talvez ela tenha subestimado os verdadeiros sentimentos dele por ela. O fato é que a chegada de Jack à Inglaterra para encontrá-la era uma prova do quanto ele se importava com ela. À meia-noite, Rebecca desistiu e apagou a luz. Tinha outra gravação logo cedo no dia seguinte. Ela acordou nas primeiras horas da manhã com um barulho no quarto. Acendendo a luz, viu Jack esparramado no chão, depois de certamente tropeçar na mesinha de centro. Desculpe, ele riu. Estava tentando fazer silêncio para não acordar você. Olhando para ele da cama, o coração de Rebecca se partiu. Era evidente que ele estava muito bêbado. A noite foi boa, então? James é um cara que conhece a balada. Deixei-o com uma mulher em seu quarto, certo? Ele tentou se levantar, fracassando na primeira vez, mas conseguindo na segunda. Se dirigiu para a cama e se deitou ainda vestido. Seus olhos se abriram e ele a olhou de bruços.
Sabia que você é linda? Falou de modo confuso. Rebeca notou suas pupilas dilatadas. Jack, você cheirou hoje, não? Só algumas. Agora vem aqui. Ele estendeu o braço em sua direção, mas Rebeca, num movimento abrupto, se afastou. Preciso dormir, Jack. Tem uma cena em... Rebeca olhou o relógio. 4 horas. Venha aqui, querida. Vou ser rápido, prometo. Ele disse, colocando a mão sob sua camiseta. Por favor, não. Rebeca saiu de seu alcance e tentou apagar a luz. Desmancha prazer, eu só queria fazer amor com a minha namorada. Eu só queria... Rebeca esperou, sabendo por experiência que ele estaria dormindo em 2 minutos. Realmente logo ouviu o som familiar de seus roncos. Lágrimas alfinetavam seus olhos. E Rebeca fez o possível para dormir também. Bem cedo na manhã seguinte, Ari dirigiu até os estábulos de Astbury. Debbie selou um garanhão castanho e ele partiu rumo à várzea. Era uma manhã gloriosa e ele cavalgou rápido. Chegando à cabana às margens do riacho 20 minutos depois, desceu do cavalo e foi em direção à cerca alta de madeira, com um portão ao lado da construção. O portão parecia estar em melhores condições que o restante do exterior, e talvez, ele pensou, houvesse uma porta nos fundos. Ele puxou a trava, mas não conseguiu abrir, então viu o cadeado. Tentou inutilmente pular, mas era muito alto. Posicionando o cavalo ao lado, Ari montou e agarrou a parte superior da cerca com as mãos. Ele tomou o impulso, passou suas pernas para o outro lado e saltou. Aterrissando tranquilamente no chão, olhou ao redor e viu que estava em um pátio, que continha uma série de edificações menores. Olhando rapidamente entre eles, notou que estavam vazios, exceto por uma velha charrete no canto de uma das construções. Voltando a atenção para os fundos da cabana, caminhou até a única porta e tentou a maçaneta. Surpreendeu-se quando ela girou facilmente. E a porta se abriu. Titubeando, ele se viu em uma cozinha. Com base no exterior coberto por trepadeiras e no que Anthony havia dito na noite anterior, Ari supôs que encontraria o interior sujo, coberto com teias de aranha, mas não. Ele correu os dedos sobre a superfície de uma mesa de madeira que estava no centro da cozinha. Havia uma camada de poeira, mas não a imundície resultante de 90 anos de descaso. Enquanto circundava a mesa, notou copos pendurados de modo organizado em ganchos. O metal negro do fogão não exibia ferrugem. Os pratos na cristaleira estavam lascados, mas limpos. Olhando para baixo, viu que seus pés não deixavam pegadas na poeira, que certamente havia se acumulado ao longo do tempo sobre o piso. Então, viu uma chaleira elétrica moderna sobre o balcão de um dos lados do fogão. Ari puxou uma cadeira e se sentou abruptamente. Obviamente, aquela não era uma cabana abandonada, perigosa o bastante para logo ser demolida, como Anthony havia descrito. Levantando-se de repente, ciente de que alguém poderia estar em outra parte da cabana, Ari foi lentamente até a porta da cozinha e a abriu. No corredor, procurou por algum som, mas não ouviu nada.
Abrindo uma porta à esquerda, viu uma pequena sala de estar. Estava escuro, por causa da trepadeira que cobria as janelas, e Ari se esforçou para ajustar seus olhos à penumbra. A lareira exibia apenas um mínimo de poeira negra, que recentemente se soltara da chaminé. A cadeira ao lado era gasta, mas limpa. Caminhando até as estantes, ele notou que estavam cheias de volumes antigos, de clássicos da literatura britânica, os livros que Ana Rita dissera que amava. Ari seguiu pelas escadas estreitas e parou no patamar minúsculo antes de abrir uma de duas portas. Entrou em um quarto arrumado com cortinas floridas, desbotadas nas janelas, e uma colcha de retalhos desgastada cobrindo a armação de cobre da cama. Os travesseiros vestiam fronhas, e os lençóis e cobertores pareciam preparados para que seu ocupante deslizasse entre eles. Sobre o criado mudo havia vários frascos de creme femininos e poções, além de um vidro grande de perfume. Ari coçou a cabeça, sentindo-se confuso. Tudo o que viu deixou claro que havia um morador atualmente na cabana. Mas quem? A cabana era o lugar perfeito para se esconder. Ari pensou ao deixar um quarto para investigar o outro. Ninguém suspeitaria, olhando de fora, que alguém pudesse morar ali. Uma nova onda de emoção o assaltou quando viu o que esse segundo quarto continha. Um berço de ferro enferrujado tomava a maior parte do espaço do pequeno cômodo, e um cobertor infantil comido por traças ainda cobria o colchão. Um par de olhos tristonhos olhava para ele de dentro do berço, e Ari estendeu a mão para pegar o velho ursinho de pelúcia e o abraçar como a uma criança. Meu Deus! Sussurrou. Agora ele acreditava que a história de sua bisavó era verdadeira. Capítulo 28. Jack não se moveu quando Rebecca saiu da cama na manhã seguinte. Bloqueando de sua mente o comportamento do namorado, ela vestiu uma calça de agasalho e desceu as escadas em direção à área de maquiagem. Foi um dia longo de gravações difíceis e ela estava esgotada quando voltou para o quarto às 6 da tarde. Você está indo embora? Perguntou surpresa ao entrar no quarto e ver Jack devolvendo as camisas à sua mala. Sim, mas só vou até Londres. Meu novo melhor amigo James me falou sobre um filme em que Sam Jeffrey está trabalhando. Usei o telefone do escritório e liguei para meu agente, pedindo para que ele entrasse em contato e mencionasse que estou por aqui. Jeffrey quer me ver amanhã de manhã. Não é incrível, querida? O cara é um diretor jovem, mas sério, e já tem alguns BAFTAs na estante. Contratei um táxi para me levar para Londres. Estarei de volta amanhã à noite. Certo. Rebecca respondeu surpresa. Seguir você até a Inglaterra foi uma boa decisão. Ele se aproximou dela, colocou os braços a seu redor e a beijou. Deseje-me sorte e prometa que não vai se jogar nos braços do meu novo melhor amigo enquanto eu estiver longe. Acrescentou, pegando a mala e seguindo para a porta. Sei por onde ele andou. Te amo, querida. Tchau. Jack piscou e fechou a porta ao sair. Pensei que você tivesse vindo me ver. Ela sussurrou para si mesma ao se sentar atordoada na cama. Depois de alguns minutos absorvendo a partida abrupta de Jack, Rebecca se levantou e foi tomar um banho. A noite estava agradável e, depois de ficar dentro da casa, sob uma iluminação quente o dia todo,
Ela decidiu dar uma volta e respirar ar fresco. Encontrou a senhora Treverton na escadaria principal. Não passe por mim, Rebecca. Dá azar cruzar com alguém nas escadas, ela disse. Sério? Acho que deve ser uma tradição inglesa. Rebecca ergueu os ombros. Você deve estar certa. A senhora Treverton concordou. Rebecca notou que ela parecia extremamente perturbada. O seu rapaz já foi? Já, mas disse que volta amanhã. Entendo. Então, você vai querer jantar esta noite? Não, obrigada, comi muito no almoço. Então vou deixar alguns sanduíches e um chá de camomila em seu quarto para mais tarde. Obrigada, senhora Treverton. A equipe se deslocou para o vilarejo para as filmagens noturnas. Portanto, a casa e os jardins estavam calmos. Rebecca se sentou em um banco no jardim. As rosas estavam todas desabrochadas agora e o perfume era divino. Olá, a voz de Anthony a despertou de seus devaneios. Ouvi que seu rapaz foi para Londres. Sim, mas ele volta amanhã. Por favor, se isso for um problema, nos mudaremos para um hotel. Não, não é um problema, mas... O quê? Suponho que ele não seja o que eu esperava, Anthony admitiu. Perdoe-me, quem sou eu para opinar sobre relacionamentos entre homens e mulheres? Está tudo bem, Anthony, de verdade. Contanto que ele cuide de você e que você esteja feliz, isso é tudo o que importa. Sim. Rebecca preferiu não comentar. No momento não confiava em si mesma, para não dizer algo negativo. Então, o que você acha do nosso jovem amigo indiano? Gosto dele. Rebecca respondeu com honestidade. Ele parece um bom sujeito, mas pessoalmente estou me esforçando para acreditar em sua história. Se acreditar, mudarei completamente minha percepção de Donald e Violet, meus avós. E acho isso muito desconcertante, confessou. Receio que não conheça a história toda, mas não entendo por que ele ou sua bisavó inventariam isso, Rebecca disse. A menos que ele quisesse alguma coisa, Anthony resmungou sombriamente. O que ele poderia querer? Dinheiro? Direito sobre a propriedade? Anthony, não li mais que as primeiras 100 páginas, portanto não posso comentar. Mas Ari parece um homem honesto. Não acho que tenha vindo aqui causar problemas, mas apenas investigar o passado de sua própria família. Mesmo que esteja atrás de dinheiro, agora ele está ciente de que não há dinheiro algum. Anthony respondeu. Pelo que me disse, Ari é um empresário bem-sucedido. Realmente acho que não é por esta razão que ele está aqui. Você não acha? Mais uma vez, Rebecca sentiu a necessidade quase infantil de Anthony por apoio. Não, realmente não acho. Bem, nesse caso... Anthony continuou visivelmente mais relaxado. Acho que não fui muito hospitaleiro. Ontem à noite ele me disse que não tem onde ficar a partir de amanhã. Devo oferecer a ele um quarto até que volte para a Índia alguns dias? Acho que seria um gesto de muita gentileza, ela concordou. Minha nossa, esta casa não via tantos hóspedes há anos, Anthony exclamou. Você está gostando da companhia? Ela perguntou. Sim, acho que estou. A senhora Treverton não aprova, é claro. Bem, obrigado por seus conselhos, Rebecca. Vou entrar e telefonar para o Sr. Malik. Ele esboçou um sorriso e seguiu, em direção à casa. Rebecca se dirigiu ao parque em frente ao hall. Precisava de um pouco de tempo para se acalmar e pensar no que fazer quanto a Jack.
Menos de 24 horas com sua presença foram necessárias para que ela se lembrasse por que era tão difícil dizer sim para o pedido de casamento. Enquanto caminhava, sem rumo pela grama e através das castanheiras da Índia que salpicavam o parque, ela chegou à conclusão de que essas 2 semanas em Astbury a mudaram. Ela era capaz de enxergar as coisas mais claramente, como se o espaço físico a seu redor fosse um reflexo de sua mente. E a dura verdade era que, quando Jack chegou bêbado e drogado na noite passada, ela sentiu repulsa. Tendo Astbury como pano de fundo, tudo em Jack parecia e soava como um clichê, um estereótipo hollywoodiano. No mundo glamouroso de Hollywood, o comportamento de Jack, seu ego e sua indulgência excessiva podem ser considerados normais. No mundo real, o mundo onde pessoas comuns levam a vida batalhando dia após dia, as coisas não eram assim. Não importava quantas vezes tentasse encontrar desculpas, ela não seria capaz de conviver com o vício de Jack em drogas e álcool. Ela aprendeu com o amargor da experiência que essa era uma estrada para lugar nenhum. Simplesmente não havia como aceitar a proposta. E daí, se o mundo não compreendesse? Não era o mundo que viveria com ele. Rebecca sabia que deveria dizer que não haveria casamento, a menos que ele deixasse o vício. Pelo menos, pensou, ela diria agora, enquanto estivesse em Astbury e pudesse ficar protegida do frenesi da mídia. Seu agente enlouqueceria, mas Rebecca também começava a reconhecer que muitas outras pessoas, homens em sua maioria, estavam no controle de seu destino nos últimos anos. Ela precisava voltar a ser responsável por si mesma, não importava como. Talvez a recusa em aceitar se casar com Jack se tornasse o empurrão de que ele precisava para enfrentar seus demônios. Mas por algum motivo, Rebecca duvidava de que esse fosse o caso. Ela ergueu os olhos e percebeu que estava em uma parte do parque que não visitara antes. À sua frente, rodeada pelas copas de algumas árvores, havia uma construção que se parecia com um templo grego, fora de contexto naquela Inglaterra agrícola. Caminhando em sua direção, ela subiu os degraus entre 2 colunas de mármore branco. Esperava que a porta maciça estivesse trancada e ficou surpresa quando se abriu, quando ela tentou girar a maçaneta. Rebecca sentiu um calafrio ao entrar no ambiente frio e lúgubre e se lembrou de Anthony mencionando que seus ancestrais estavam enterrados em um mausoléu na propriedade. Seu instinto a impelia para que abandonasse o local imediatamente. Mas, ao olhar as grandes placas de pedra nas paredes, dando nomes aos esqueletos que descansavam do outro lado, Rebecca ficou intrigada. Ela leu sobre ancestrais de Astbury, cujos nascimentos datavam do século XVI. Maridos e esposas enterrados juntos por toda a eternidade. Aproximando-se dos túmulos mais recentes, ela parou diante do lugar de descanso de Lord Donald e Lady Violet Astbury. Leitura das placas. Dos túmulos. Donald
Charles Astbury, 1 de dezembro de 1897, traço 28 de agosto de 1922, aos 25 anos. Violet Rose Astbury, 14 de novembro de 1898, traço 25 de julho de 1922, aos 23 anos. Um tremor percorreu sua espinha quando releu a data de falecimento de Donald Astbury. Ele morreu tão jovem e apenas um mês depois de Violet. Seria coincidência? Rebecca estava desesperada para saber. Ao lado da lápide de Donald e Violet, tendo sobrevivido 33 anos a mais que seu filho, falecendo aos 83 anos de idade, em 1955, estava Lady Maud Astbury. Ela estava enterrada com seu marido George, que havia falecido 44 anos antes, em 1911. A lápide mais recente era a da mãe de Anthony. Leitura da lápide: Daisy Violet Astbury, 25 de julho de 1922, traço 2 de setembro de 1986, aos 64 anos. Anthony Donald Astbury, 20 de janeiro de 1952. A data final sob o nome de Anthony ainda não estava gravada. Abaixo da lápide havia um vaso cheio de rosas frescas. Rebecca se ajoelhou e sentiu sua fragrância, ponderando sobre o fato de que o pai de Anthony não estava enterrado com Daisy, sua mãe. Em vez disso, seriam os ossos de Anthony que descansariam ao lado dela. Tremendo com o frio repentino, Rebecca deixou o mausoléu, se perguntando por que Anthony havia escolhido 25 anos antes ser enterrado com sua mãe e não ao lado de uma possível futura esposa. Caminhando de volta pelo parque em direção ao hall, Rebecca pensou novamente que Anthony certamente era gay. Ou talvez simplesmente não tivesse interesse em nenhum dos sexos e sempre soubesse disso. Sejam quais fossem suas predileções, a visita ao mausoléu confirmou uma coisa para Rebecca. A vida era curta demais para se preocupar com as consequências de fazer a coisa certa. Quando Jack regressasse de Londres, ela o informaria de sua decisão.